E aqui estamos palpites de sábado, dia 18/1. Campeonato alemão, Bayern contra Wolfsburg. O Bayern é o primeiro e o Wolfsburg o sétimo. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Wolfsburg venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Bayern, 2-0 e 3-2. Palpite, casa vence. Over HT, jogo over, mais de 1 gol e meio. Kiel contra Hoffenheim. O Kiel é o 17º e o Hoffenheim o 16º. Nos últimos 5 jogos o Kiel venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Hoffenheim venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram ano passado e foi 3-2 para o Hoffenheim. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Stuttgart e Freiburg. O Stuttgart é o 5º e o Freiburg o 8º. Nos últimos 5 jogos o Stuttgart venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Freiburg venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória de 3-1 para cada lado. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Leverkusen contra Mönchengladbach. O Leverkusen é o 2º e o Mönchengladbach o 11º. Nos últimos 5 jogos o Leverkusen venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu todos. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Mönchengladbach venceu 1, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Leverkusen e um empate, 3-2 e 0-0. Palpite, casa vence. Campeonato Espanhol, Leganés e Atlético de Madrid. O Leganés é o 16º e o Madrid o 1º. Nos últimos 5 jogos o Leganés venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Atlético de Madrid venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu todos. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Atlético de Madrid. Palpite, fora vence. Getafe e Barcelona. O Getafe é o 15º e o Barcelona o 3º. Nos últimos 5 jogos o Getafe venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Barcelona venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Barça, 1-0 e 4-0. Palpite, fora vence. Linz contra PSG. O Linz é o 7º e o PSG o 1º. Nos últimos 5 jogos o Linz venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o PSG venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 2.
Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do PSG e um empate, 2-0, 1-0 e 1-1. Palpite: fora vence, empate anula. Campeonato inglês: Newcastle contra Bournemouth. O Newcastle é o quarto e o Bournemouth o oitavo. Nos últimos 5 jogos o New venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu todos. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Bournemouth venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 empates, 2-2 e 1-1. Palpite: casa vence, empate anula. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Brentford e Liverpool. O Brentford é o 10º e o Liverpool o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Brentford venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Liverpool, 2-0 e 4-1. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Leicester e Fulham. O Leicester é o 19º e o Fulham o 9º. Nos últimos 5 jogos o Leicester venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Fulham venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 5. A última partida entre essas duas equipes foi 2-1 para o Fulham. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. West Ham e Crystal Palace. O West Ham é o 12º e o Crystal Palace o 14º. Nos últimos 5 jogos o West Ham venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Crystal Palace venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 partidas de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Crystal Palace e uma do West Ham. 5-2, 3-1 e 2-0. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Arsenal e Aston Villa. O Arsenal é o 2º e o Aston Villa o 7º. Nos últimos 5 jogos o Arsenal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o Aston Villa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória de 2-0 para cada lado. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano: Juventus e Milan. O Juventus é o 5º e o Milan o 7º. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Milan venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-1 para o Milan. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Atalanta e Napoli. A Atalanta é a 3ª e o Napoli o 1º. Nos últimos 5 jogos a Atalanta venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Napoli venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias de 3-0 para a Atalanta. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato português: Rio Ave e Sporting. O Rio Ave é o 10º e o Sporting o 1º.
Nos últimos 5 jogos, o Rio Ave venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Sporting e um empate, 3-3 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. E aqui eu separei 3 jogos dos campeonatos estaduais que são bons pra gente trabalhar no mercado de gols no ao vivo. Noroeste, Palmeiras, Sampaio Correia e Botafogo, Fluminense e Maricá. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.